Uma rebelião na hoste angelical transformou o que era. Opa, bom dia, Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 2 de novembro. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 em diante, até o versículo 6. Aliás, até o capítulo 6, versículo 14. Hebreus capítulo 4, Salmo 104, versículos 24 a 35. Provérbios 26, 27. E a música é O Mundo Vindouro. Amém. O governo do mundo há de vir sujeito. E comecemos no nome do Senhor Jesus, aqui com Hebreus capítulo 4. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém, Jesus é o Senhor. Que o confiou de glória e de honra, e em suas mãos tudo entregou. O mundo de outrora tão belo e perfeito, entregue e aceito ao anjo pelo Senhor eleito, mas uma rebelião na hoste angelical transformou o que era tão formoso em um caos. O presente mundo Adão confiado para povoado e por ele governado, foi por Satanás e principados usurpado, passando a ser por eles controlado e dominado. Mas não foi a anjos que o Senhor, o governo...
Ezequiel 3, a partir do versículo 16. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a minha palavra que sai da minha boca lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você será salvo, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não o avisou. Ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levante-se e vá para o vale onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você, irão amarrá-lo com elas, e você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Odiar e sempre repelir. Capítulo 4 de Ezequiel, capítulo 4. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho a cidade deverá estar sitiada com rampas e torres de ataque, acampamentos, arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade. Ela será sitiada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel, conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel, porque determinei que cada ano da sua maldade corresponde a um dia, num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém e, com o braço descoberto, profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio, coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá desse pão. A sua comida será por peso 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida meio litro por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer
será como bolo de cevada assado sob esterco humano à vista do povo. E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Esse, o seu pão em cima dele. Aliás, asse o seu pão em cima dele, ou seja, do esterco humano. Disse mais: filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. Visto que lhes faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Jesus é o Senhor. Amém. Capítulo 5 de Ezequiel. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade quando se cumprirem os dias do cerco. Pegue outra parte e corte-a com a espada enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é a Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor, porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor: eis que eu mesmo estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo, por causa de todas as suas abominações. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos, e tudo o que restar de você espalharei aos quatro ventos. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Os meus olhos não terão piedade e eu não a pouparei. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada nos seus arredores, e a outra terça parte espalharei aos quatro ventos, e irei atrás dela com a espada na mão. Assim se cumprirá minha ira, satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei, motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim, você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor. Quando eu executar em você juízos com ira e indignação, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei.
quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre você a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Jesus é o Senhor, amém. Capítulo 6. Ó Senhor Jesus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: Eis que eu mesmo trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Os altares de sacrifício serão destruídos, e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os ossos de vocês ao redor dos seus altares. Onde quer que vocês morarem, as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão em ruínas, para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares do incenso sejam eliminados e as obras que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações quando forem espalhados por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram com os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e que não foi sem motivo que eu disse que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: com todas as mãos, bata os pés e diga: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todas as colinas elevadas e no alto de todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas e debaixo de todos os carvalhos espessos, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e, onde quer que estiverem morando, tornarei a terra em desolação, uma desolação desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. Do cosmos subjugamos, pois o plano é eterno do Senhor. O inimigo não frustra, Cristo já o derrotou. Deus tem na terra um povo vencedor, o reino superior a ele sujeitou. A glória e o louvor ao Senhor, força e poder, pois já triunfou. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Provérbios 26, 27.
Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que eles dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma ao Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Aqui foi o Salmo 104, versículos 24 ao 35. E com ele concluímos a porção desse dia da palavra do Senhor. E vamos concluir ouvindo aí a canção O Mundo Vindouro. Amém. Tenhamos todos um excelente dia. Amém. Vivamos com firmeza, em destreza, o falar de Deus nos traz transformação e pureza. Preguemos o Evangelho pela vida fluir, e a vida da alma odiar e sempre repelir. Sendo a nossa casa um lugar de oração, a promover a fé, chamados somos a essa missão, e assim nos aperfeiçoar para com Cristo reinar no poder, 1000 anos sobre as nações aqui. Pois não foi a anjos que o Senhor, o governo do mundo cá de vir sujeitou, embora ele sendo inferior, foi ao homem que o confiou, de glória e de honra coroou, e em suas mãos tudo entregou. O mundo de outrora tão belo e perfeito, entregue e aceito ao anjo pelo Senhor eleito, mas uma rebelião na hoste angelical transformou o que era tão formoso em um caos. O presente mundo Adão confiado para povoado e por ele governado, foi por Satanás e principados usurpado, passando a ser por eles controlado e dominado. Mas não foi a anjos que o Senhor, o governo no mundo cá de vir sujeitou, embora ele sendo inferior, foi ao homem que o confiou, de glória e de honra coroou, e em suas mãos tudo entregou. Dos céus o reino de amor, a realidade chegou. Ser justo ao Senhor é fazer o que Ele mandou. O mundo em 3 aspectos nos tenta impedir: pecado, religião e a luta para subsistir. Mas o seu nome invocamos, a palavra oramos, dominamos
amamos entre nosso amor de